Oiê, boa noite. Estamos aí, começando mais um Terças com a Mi. Deixa eu colocar aqui o tema de hoje. Hoje vai ser uma mentoria ao vivo. E pelo que eu anotei aqui das dificuldades de vocês, é muita questão de obediência. Vou colocar como conseguir obediência. Deixa eu fixar aqui os comentários. Vamos lá. Então, né, uma das questões que mais apareceram, como eu falei, é sobre obediência e sobre agressividade. Eu acho que isso vem acontecendo muito, tá mais intenso por conta da pandemia. Oi, Lu. Oi, Alice, Ailce, tudo bem? Vamos aí chamando as suas amigas. Oi, Ide. Oi, Marilei. Tudo bem com vocês? Boa noite. Sejam aí muito bem-vindas ao nosso encontro. Então, já clica aqui no aviãozinho embaixo, já manda aí para suas amigas estarem junto com a gente, que hoje, né, eu vou fazer a mentoria com vocês. Fazia um tempo já que eu não vim aqui tirar dúvidas específicas pra gente bater esse papo, ler aí vocês nos comentários. Então, eu abri, né, uma caixinha de perguntas lá nos stories e todo mundo tava assim falando, ai, meu filho não obedece, ai, meu filho não, né, eu peço as coisas pra ele não faz, fica nervoso, se é contrariado e tal, tá agressivo. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, que já vai esclarecer bastante as dúvidas de vocês. E aí, conforme eu for falando, vocês podem ir mandando aí que a gente vai batendo esse papo. Então, primeiro de tudo, essa questão da agressividade, ela pode estar vindo, né, por diversos motivos. Pelo nosso exemplo, que às vezes a gente está com essa tensão, né, de estar com tantas tarefas aí em cima da gente, a cuidar da casa, do trabalho, né, cuidar das crianças, às vezes está tentando resolver alguma coisa, eles estão ali querendo a nossa atenção. E a gente pode acabar respondendo de um jeito meio agressivo. Ai, agora não dá. Ai, espera aí. Ai, eu já falei. Né? E a gente agindo dessa forma, eles aprendem com a gente. Né? Então eles acabam falando talvez de uma forma mais grosseira também. Ah, filho, faz aquilo. Ah, também não vou. Ah, também não quero. Né? Porque a gente cria esse clima mais agressivo, mais hostil. Tá? Então, antes da gente analisar se os nossos filhos estão agressivos, vamos ver como que é o nosso comportamento. Oi, Dayana. Para ver se a gente não está tendo, de certa forma, uma parcela aí de influência nesse comportamento, né? E outra questão também é que as crianças, então, né, que tinham aberto as escolas, agora fecharam, todo mundo voltou para dentro de casa, né, para ter as aulas online. Então, essas crianças estão também com essa tensão, né? Tipo, uma hora eu posso ir para a escola, outra hora eu não posso. Isso também mexe com o emocional delas. Elas têm essa energia para gastar, têm a saudade dos amiguinhos. Então, elas às vezes também estão frustradas com essa situação de, nossa, mais um ano aqui, será tudo de novo? Então, elas podem acabar reagindo com uma certa agressividade também, né? Por conta disso. E também eu vi que muitas crianças, como não estão mais na escola, estão ficando nos eletrônicos, né? Então tanto celular, lá nos joguinhos, no tablet, na própria TV, computador, né? Qualquer tipo de tela, qualquer tipo de dispositivo eletrônico. Porque antes a criança estava lá, então na aula, brincando, correndo, conversando com o amiguinho, assistindo aula presencial. E aí agora ela tá lá dentro de casa, a mãe não tem, né? Não sabe o que fazer com essa criança e acaba colocando na tela. E a tela, ela dá muitos estímulos, né? Eu até falei um pouquinho sobre telas, né? Hoje eu inicie, que, né, os meus filhos não assistem, porque a tela tem muitas cores, né? São vários sons. Os filmes, né? Os desenhos e tudo mais, é tudo corte rápido. Então tá passando aqui, já cortou pra lá, já cortou pra lá, não é uma coisa real, né? Então quando a criança
Esse tanto de estímulo, essa tanta de informação na cabeça da criança, eles ainda não têm maturidade para processar tudo isso, né? E vai liberando dopamina, né, dentro do corpinho, e dopamina é aquele hormônio que faz a gente ter prazer, né, que dá aquela anestesiada, que causa o vício. Então, essa criança está sendo entorpecida, e aí quando você tira ela da tela, ela fica agressiva, porque ela está ali toda curtindo numa boa, recebendo lá dopamina, e daí você corta isso dela, né, como se ela fosse ter mesmo uma abstinência. Então, então a criança fica agressiva mesmo por conta disso, é natural, né? E aí, quando essa criança perde a paciência, então ela tá agressiva, aí você pode acabar levando isso pro lado pessoal, né? Ai, meu filho então tá querendo me afrontar, né? Ai, quem que manda aqui sou eu, ele vai ter que me respeitar, né? E aí acaba virando uma disputa de poder, aquele cabo de guerra. Ai, você vai fazer o que eu tô falando? Não, eu não vou fazer, não vai ser assim, vai ser assado. E isso não leva a nada, né? Então, assim, quando a gente tá nervoso, quando a gente entra, nós somos adultos, então a gente tem que ter a maturidade pra gente acalmar os nossos filhos. Então, se eles já estão agressivos e a gente vai e responde com mais agressividade ainda, a gente está se igualando a eles, né? Então, você não está sendo mais o adulto maduro, responsável, você está agindo que nem uma criança imatura, que ainda não sabe lidar com sentimentos, né? Então, quando você faz isso, você está se rebaixando, né? Ficando igual uma criança, literalmente, fazendo a sua birra ali também. Não, você vai fazer porque eu quero assim, porque eu estou mandando, porque eu sou adulta, eu sou sua mãe, eu não sei o quê. Você acaba perdendo a sua autoridade, né? Porque você se igualou. Como é que você confiaria a sua vida em alguém que está agressivo, que está nervoso? Não, você fica com medo, tipo, ai, nossa, tá agressivo, será que vai me bater? Você vai fazer uma coisa? Então, você fica com medo, você não confia nessa pessoa, né? Ou se você tá completamente louca, gritando, você vai confiar em alguém que não consegue controlar nem a própria cabeça, né? Não consegue nem se controlar. Como é que ela vai controlar a minha vida se ela não está conseguindo controlar, né, o que ela própria está sentindo? Então, a gente acaba perdendo a autoridade quando isso acontece. Por isso que é importante, então, a gente sempre manter a calma, né? Quando você educa com a calma, né, com firmeza e gentileza ao mesmo tempo, você vai reforçando a sua autoridade. Então, a tua criança vai te obedecer porque ela vê, bom, a minha mãe, ó, tá numa situação que ela podia estar com raiva, podia estar nervosa, mas ela tá conseguindo se controlar, ela tá sendo firme aqui, né, ela não tá sendo grosseira comigo, então eu posso contar com ela, eu sei que, né, vai estar tudo bem, ela não vai me humilhar, ela não vai me bater, nem nada, ela não tá gritando que nem louca, então eu posso confiar nela, né? E aí eles começam a olhar pra gente com esse olhar. Então, tipo, a minha mãe é sábia, né? Porque a minha mãe, ela consegue se controlar, a minha mãe consegue fazer comida, a minha mãe consegue, né, saber as coisas do mercado e vir comprar coisa, e dirigir, e a minha mãe trabalha, e a minha mãe sabe quando dá qualquer problema, a minha mãe sabe resolver. Então, eles começam a ter aquele olhar de admiração pela gente, passam a confiar na gente. Então, quando a gente faz um pedido para essa criança, ela tende a obedecer porque ela sabe que é o melhor para ela. Não é simplesmente um capricho seu que você está mandando ela fazer porque ela tem que fazer, porque você é pai, mãe, ponto, e acabou. Ela entende que aquilo é para um bem maior, né? E é isso que é importante, né? Porque não é aquela obediência cega, castradora, autoritária. Não, é uma obediência do bem, né? Que você desenvolve a virtude da obediência. E então, para você conseguir essa obediência, você tem que ter então essa conexão. Então, se teu filho está agressivo, o que está por detrás dessa agressividade dele? Ele está agressivo, então, como eu falei, é pelo uso excessivo de eletrônicos, é pela falta né, de se sentir seguro aí por conta da pandemia, que vai para a escola, volta da escola, é por conta do clima aí da tua casa, que está todo mundo estressado, todo mundo nervoso. Por que ele está assim? Então, você tem que tratar a causa, né? Ver o que está por detrás disso e tentar reverter. Então, criar um momento de conexão com ele, com tempo de qualidade, né? Oi, Fê, olha aí. Ela entrou. Então, a gente tem que criar essa conexão. Então, fazer, ó, filho, não sei por que você está nervoso, o que está passando por você, né? Algumas, quando a criança é muito pequena, não dá para ter esse papo,
né? Mas dá para acolher, dá para abraçar. Mas se a criança é um pouquinho maior, como eu recebi algumas mensagens de crianças com 7 anos, 8 anos, aí você já consegue conversar com essa criança. Fala, filho, por que você tá assim? O que você tá sentindo? A mamãe quer ficar bem com você, o que a gente pode fazer? Né? Quando a gente dá abertura para essa criança, a gente tem que dar o espaço para ela falar. Então não é só você ficar falando sermão, 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 porque a criança não aguenta, vai entrar para um lado e sair pelo outro. Então, escuta, né? A conversa é um diálogo, então você fala e deixa ele falar também. Então, para ouvir o que teu filho tem para dizer. Né? Assim você vai poder ajudar ele de verdade e a partir daí vocês também vão poder tirar soluções juntos, né? Porque as crianças são muito criativas, elas sabem, ó, mamãe, eu tô assim porque aconteceu isso, eu tô assim porque eu não gostei que você fez aquilo, ou porque você tinha falado que ia fazer tal coisa e não fez, não cumpriu o combinado, né? O teu filho vai falar. Então tá, filho, você ficou chateado porque a mamãe tirou a TV? Então tá, então vamos resolver. Como que a gente vai resolver isso aqui agora? O que você acha que é razoável? Vamos combinar aí quando que pode? É só de final de semana? Ou é meia horinha por dia? Né? Qual que é o combinado? E aí é bacana a gente procurar a solução sempre junto. Porque quando a criança está envolvida, ela tende a colaborar. Bom, eu fiz parte, não foi a minha mãe que mandou, né, que impôs. Assim, só vai ser, não vai ver mais, só vai ver tal hora, só vai ver tal dia. Não, né, foi uma coisa combinada. Então ele consentiu com o combinado. Né? E é legal que os combinados sempre vale para todo mundo. Então, por exemplo, teu filho está fazendo muita bagunça, está pedindo para ele arrumar os brinquedos e ele não arruma. Tá lá, né, desobediente, você tá lá, nervosa, frustrada. Se você fizer o combinado com ele, vamos fazer assim? A gente tem que combinar que antes do jantar a gente tem que pegar e arrumar tudo. Tá? Você vai ter que arrumar todos os seus brinquedos que estiverem fora do lugar antes do jantar. Para a hora de comer, já tá tudo arrumado, e depois, né, da comida, vai tomar banho, tal, e cama. Então, antes do jantar a gente tem que arrumar. O que não tiver guardado no lugar, a gente vai colocar numa caixa, na caixa dos perdidos, na caixa do espaço, aí você inventa um nome para essa caixa, e aí vai ter que ficar, tudo que tiver fora do lugar vai ter que ficar nessa caixa por uma semana. E só vai poder pegar, então, depois de uma semana. Então, se é um brinquedo que ele gosta muito, que ele estava ali brincando, aí vai ter que ficar uma semana. E isso pode valer para você também. Então, ele fala, mamãe, eu tenho que guardar meus brinquedos, mas você deixa aí tua bolsa largada no sofá, o teu livro ali em cima da mesa, o computador em cima da não sei aonde, né? Então, isso pode valer para todo mundo da família, isso é bacana. Né? Porque às vezes a gente não olha para a própria bagunça, a gente não olha também para as nossas atitudes. Então, se ele vê também alguma coisa sua fora do lugar, ele também pode guardar lá na caixa e aí você também vai ter que cumprir, por exemplo, com o combinado. Né? Isso é bacana, porque a gente ensina com exemplo. Né? Então, por que vale para mim e não vale para você? Então, vamos fazer um combinado da casa, uma regra da casa, e aí a criança tende a colaborar, né? E ela mesma passa a ser fiscal. Né? Não só das tuas coisas, mas das coisas dela também, que é o que você quer. Né, que ela cuide das coisas dela, que ela consiga guardar as coisas dela sem você ter que ficar mandando, sem você ter que ficar em cima toda hora, dando a ordem. Então, fazer esse combinado prévio, por exemplo, ajuda muito, né, para a criança obedecer, porque às vezes a gente também espera que as crianças façam algumas coisas, só que a gente não é claro com elas com o que a gente quer. Então, né, sei lá, você vai e fala assim, filho, você tá lá lavando a louça, aí você vai e fala, filho, você já arrumou o brinquedo? Termina logo de arrumar e você já vai tomar banho, já separa aí seu pijama, que não sei o que, não sei o que lá. Meu, essa criança vai ficar perdida. Se ela tá ali brincando ainda entretida, ela nem vai prestar atenção no que você tá falando. Entende? E mesmo se ela prestar, ela fala, nossa, minha mãe falou pra eu fazer tanta coisa, já me perdi, não sei nem por onde começar, vou continuar aqui, depois ela vem, ela vê, ela resolve e tal. Então, quando você for pedir alguma coisa pro seu filho, vai lá, olho no olho. Fala, filho, eu sei que você tá brincando e tá na hora do banho. Vai pro banho. Sabe? E se a criança não for quando você falar, então você tem que fazer o acompanhamento, porque essa criança tem que te obedecer. Né? Senão você vai perdendo a sua autoridade. Tipo, minha mãe pode pedir, mas eu não preciso cumprir. Né? Mas ela tem que te obedecer, mas você não precisa cobrar essa obediência, né, de forma agressiva, né, de forma autoritária, assim, né? Você pode falar com ela no sentido de
Tipo, filho, eu sei que você tá brincando e tá na hora do banho. Vamos lá de cavalinho? Ou a gente posta uma corrida até o banheiro? Você pode tornar esse momento leve. Não assim, você vai lá porque é eu que tô mandando, você tem que ir agora, você não para de ser desobediente, tudo que eu faço você tem que fazer, vai lá, pronto, acabou, já falei, você tá suja, tá na hora de dormir, eu tô cansada, vai lá, sabe? Solta os cachorros em cima dessa criança, humilha essa criança. Não. Então você fala porque é pro seu bem. Você não está usando essa autoridade para um capricho seu. Não, filho, porque a gente tem que tomar banho, a gente tem que estar limpinho, a gente tem que cuidar da nossa higiene, vamos dormir fresquinho para colocar o pijama, dormir relaxado. Isso é para o seu bem. Né? Você não está usando o autoritarismo para uma coisa ruim. Então essa criança tem que ver o que você está falando é pro bem dela. Né? Então, quando você trata essa criança desse jeito, você já mudou o foco. Se ela não estava querendo ir para o banho, já mudou o foco. A questão não é mais se você vai ou não para o banho. A questão é, você vai como para esse banho? Você vai de cavalinho ou você vai através de uma corrida? Então ela vai ter que escolher um desses dois. E aí assim você vai conseguindo levar de forma mais tranquila esse dia a dia. A Bruna, olá Milena, boa noite. Minha mãe está cuidando de uma criança de 1 ano e meio e ela não consegue falar normal, só sabe gritar. Peraí. Aí ele, tá? A criança não sabe falar normal, só gritar. E aqui não consigo estar em uma reunião de trabalho ou num telefonema. Bom, criança de 1 ano e meio é bem pequena, ela ainda não sabe nem falar, por isso que ela grita. Né? Ela não consegue ainda se comunicar, porque a nossa parte racional do cérebro fica aqui na frente, é o córtex pré-frontal, né? E essa parte é pouquíssimo desenvolvida numa criança de 1 ano e meio. Começa a desenvolver um pouquinho mais a partir de uns 5 anos, quando entra naquela fase do porquê, porque isso, porque aquilo, né? E só termina a se desenvolver lá pelos 21 anos, né? Que fica 100% maduro. Então, a criança de 1 ano e meio é completamente imatura, ela ainda não sabe falar direito, então ela não sabe se expressar, ela não sabe falar, tô com fome, tô com sono, eu quero isso, ou fiquei chateado que eu não posso mais brincar daquilo, que eu não posso explorar tal coisa. Então, o jeito que a criança se expressa é no grito, né? Então tem que acolher essa criança, tem que distrair ela. Por que ela tá gritando? Só sabe gritar, mas só sabe gritar. Qual o motivo dela estar gritando? Tem que ver então o que está por detrás desse comportamento. Todo comportamento desafiador de qualquer criança, de qualquer idade, a gente tem que sempre pensar o porquê que ela está fazendo isso. Ah, é porque ela queria tal brinquedo? Tá, por que não pode tal brinquedo? E se não pode pegar, sei lá, não pode pegar tal objeto? Então, por exemplo, quer pegar uma faca. Ah, já falei que não pode pegar faca, a faca machuca, faca não é para criança, e toda hora ela vai lá e mexe na gaveta para pegar a faca. Então, pega essa faca, por exemplo, e explora junto com a criança, que elas são curiosas. Ó, tá vendo? Aqui é a pontinha, a pica, ó, põe o dedinho devagarinho, ó, tá vendo? Dói. Olha o dedinho aqui na serrinha, ó, corta. Ai, encena para essa criança entender. Se você ficar falando, dando sermão, ela não vai captar nada. Então, encena para ela entender, ó, tá vendo? Você já viu como que é? Tá vendo? Essa não pode, ó, mas essa aqui você pode. Dá uma colher no lugar. Né? Então, a gente tem que aprender a falar de uma forma que elas entendam. Então, é o olho no olho, então se abaixa ali, é usar poucas palavras, é ensinar, é mostrar, então é distrair, redirecionar. Quer muito tal coisa, então que não dá, não pode, então redireciona para outra. Se você tiver mais algum detalhe disso, do porquê que essa criança grita com a situação, né, e aí entrar em reunião de trabalho realmente fica complicado. Criança de 1 ano e meio tira a soneca, né, de repente tentar marcar aí essas reuniões no horário da soneca, tentar ir para algum lugar, né, que no meio dessa pandemia é complicado, mas tentar ir em algum lugar mais afastado da casa, não sei se você mora em prédio, de repente ficar no hall social durante a reunião ou telefonema. Tem que ver, né? Mas a questão é essa criança só grita, mas por que ela grita? Quem que ela vê gritando? Né? Ela está se expressando dessa forma por quê? Também ela está com bastante dificuldade para alimentar ele, porque só quer tomar suco e não come sem chorar a comidinha. Socorro.
Não sei também como foi feita a introdução alimentar dessa criança, né? Mas assim, tudo que essas crianças comem, quem dá é o adulto. Quem faz o mercado é o adulto. Quem passa o cartão é o adulto. Né? Quem prepara a comida é o adulto. Quem põe na mesa é o adulto. Então, assim, essa criança come, bebe o que o adulto der para ela. Isso é uma questão de hábito. Né? Você está falando que a tua mãe está cuidando dessa criança, mas como que essa criança é na casa dela? Né? Como que essa mãe está cuidando dessa criança? Qual é o hábito que essa mãe está colocando? Porque daí fica complicado, né? E não dá para culpar as crianças, só toma suco, mas só toma suco porque vocês que estão dando suco. Se vocês não derem suco, se vocês pararem de comprar, fala, acabou, não tem mais, agora tem água. Ela vai ter que tomar água, né? Aí ela pode chorar, porque foi contrariada, então aí você acolhe o choro. Eu entendo que você queria o suco, tá? Mas tomar muito suco faz mal, né? Porque, por exemplo, não sei que tipo de suco, né? De caixinha, não vamos nem falar que é suco, né? Porque é química. Mas se for um suco natural feito ali na hora, a gente também tem que pensar que, por exemplo, um suco de laranja. Vão ali, no mínimo, num copinho, 3 laranjas, né? Pra você espremer. E aí você coa aquilo, vai só a sucralose, né? Só o açúcar, só o melado do suco para essa criança ingerir. As fibras ficam para fora. E se ela fosse comer essas frutas, ela não ia comer 3 laranjas de uma vez. Então ela consome uma quantidade muito maior através do suco do que se ela fosse consumir mesmo comendo a própria fruta. Então é diferente tomar a fruta e comer a fruta, né? Então o suco, na verdade, tem que ser realmente mais restrito. E come sem chorar a comidinha, não sei o que é chorar a comidinha. Não entendi. Mas assim, uma boa refeição é sem distrações de estímulos externos, sem tela, sem nada, sem ficar fazendo aviãozinho para distrair, enfiando a comida na boca da criança. Ela tem que estar consciente do que ela está comendo, experimentando os sabores. Então faz um prato bem coloridinho, bem bonitinho para ela, né, ter vontade de experimentar. Usa bastante tempero para ser uma comida gostosa, que eu vejo que muita gente faz aquela coisa sem graça, só no vapor, né? Então coloca ali bastante ervinha, põe páprica, para ficar uma comida realmente gostosa, para essa criança querer comer. E mais uma vez, a gente é exemplo. Não adianta você querer que a criança coma um monte de legumes, verduras, se ninguém mais ali na mesa está comendo. Né? É interessante essa criança participar da refeição com todo mundo. Então chegou a hora do almoço, a hora do jantar, todo mundo sentado na mesa e come junto, e a mesma comida, né? Porque por que eu tô comendo diferente, ela tá comendo outro, eu quero experimentar o do outro. Então vamos todo mundo comer as mesmas coisas. É possível conseguir a obediência de uma criança de 1 ano? É possível você conseguir a obediência em qualquer idade, né? É questão de conduzir e é de pequeno que a gente cria esse bom hábito. Né? Então é de pequeno que a gente ensina a comer bem, é de pequeno que a gente ensina a dormir bem, é de pequeno que a gente ensina a guardar os brinquedos, né? A ter a ordem. As crianças precisam, coisas básicas, é comer, dormir, higiene, afeto e ordem, né? Se a criança não tem essas 5 coisas básicas, não tem como ela se desenvolver bem, né? Porque se ela tá com fome, ela vai agir mal. Se ela não dormiu, também tá cansada, ela não vai agir bem, né? Se ficar suja ali, ela vai sentir essa falta de cuidado. Também a falta de atenção também, não vai se sentir importante, não vai se sentir amada, né? Questão de ordem também, porque ela precisa ter uma ordem, como ela ainda não tem muitas coisas desenvolvidas, ela precisa ter esse senso de ordem, de organização do ambiente, o ambiente limpo, arrumado. Isso faz tudo parte do desenvolvimento. Então, ela saber, é para guardar o brinquedo, mas ela nem sabe onde que guarda. Então, essa caixa aqui é para os carrinhos, essa caixa aqui são para os jogos. Sabe, a criança precisa saber qual é o lugar de cada coisa. Tem que ter ordem. Para quando você falar para ela arrumar, ela saber como obedecer. Né? Como eu estava falando um pouquinho antes, às vezes a gente pede uma coisa para a criança e não ensina ela, espera que ela faça sem ela saber como que faz. Não vai arrumar seu quarto. Às vezes arrumar o quarto para ele é simplesmente afastar os brinquedos para o lado, deu ali para andar, já tá ok. Para você pode ser guardar os brinquedos dentro da caixa,
arrumar a cama, tirar a roupa que tiver no chão, colocar no cesto. Então você tem que ensinar o passo a passo para a criança, você tem que mostrar para ela como que faz. Como que arruma a cama? Primeiro estica o lençol, passa a mão para ficar tudo lisinho, dá uma fofada ali no travesseiro, puxa a colcha, né? Porque às vezes para a criança só ali esticou, pronto, ficou meio torto, tá? Mas tá beleza. Então a gente tem que ir mostrando, tem que ir ensinando, ó, filho, puxa aqui um pouquinho melhor, né? Que nem eu comecei a ensinar pro Levi a guardar os brinquedos dele com 11 meses, né? Hoje eu mostrei aqui ele guardando lá o brinquedinho dele de quebra-gelo, ele guarda tudo sozinho desde 1 ano e meio, mas eu comecei com 11 meses, né? Então foram 7 meses treinando ele a guardar todo santo dia, várias vezes no dia, né? Então eu sempre deixei ele livre na casa, deixava ele mexer em tudo, explorar tudo, porque criança pequena, ela gosta disso. Então ele pegava, sei lá, eu estava trabalhando no escritório, enquanto eu estava trabalhando eu deixava ele com um estojo cheio de caneta, então ele via, olhava uma caneta que era de uma cor, outra de outra, ia lá explorando e tal. Aí depois, quando ele, né, terminava meu trabalho, aí eu descia com ele no parquinho para ele ter, né, um momento ao ar livre e tal. Eu falava, Levi, agora tá na hora de guardar, ó, guarda. Pegava caneta por caneta, guarda, guarda. Cada vez que eu colocava uma caneta, eu falava guarda para ele. Aí ele começou e colocou uma, me imitando. Aí depois de um tempo, eu colocava metade e ele outra metade. Até que chegou no momento que ele colocou sozinho. Mas não foi do dia para a noite. Foi ensinando e com repetição, porque a criança aprende por repetição. Vai assimilando, vai assimilando. E até criar um novo hábito, demora mais ou menos de 6 a 8 semanas. Né? Então também não adianta você fazer uma coisa hoje e já querer o resultado semana que vem. Ou você fazer hoje, amanhã tá cansada, não faz. Aí daqui 2 dias, 3 você faz de novo. Aí você ficou cansada de novo, não fez. Você tem que ser constante para criar um hábito. Né? Para essa criança absorver bem, para essa criança internalizar mesmo o que você está ensinando para ela, os aprendizados. Então você tem que ser constante e persistente e tal. Então, e você também não adianta pedir alguma coisa para a criança que você sabe que ela não vai conseguir te obedecer. Vou dar um exemplo. Por exemplo, tá na hora o Levi dorme na hora do almoço, mais ou menos, né? Tem vezes que se ele acorda um pouquinho mais cedo, ele acaba dormindo uma meio-dia, mas se ele estender um pouquinho mais o sono, ele acaba dormindo a 1 e pouco, tal. Então eu sei que mais ou menos nesse horário da hora do almoço é o horário da soneca dele. Se a minha mãe, meu pai, meu irmão, enfim, alguém da minha família que ele gosta muito, vem me visitar nesse horário, ele não vai querer dormir. Se eu chamar, tipo, eles para virem almoçar na minha casa, ele não vai querer dormir, ele vai querer conversar com a vovó, vai querer brincar com o titio, vai estar todo ali animado e tal. Aí eu vou falar, Levi, vamos para a soneca agora. Ele vai falar, não quero, não vou. E aí vai chorar, e aí vai aumentar o cortisol, e aí vai ficar, né, todo mundo aqui no clima não sei o quê, não vai rolar dele tirar a soneca nesse horário. Então, nem se eu for receber alguém, eu nem vou pedir para ele dormir, porque eu sei que não vai rolar. Então, não peça nada que ele não vai poder obedecer. Entendeu? O que você pode fazer, então, receber as pessoas num outro horário, vamos vir para um chá da tarde, ou vem num jantar, sabe? Vem, passa a tarde aqui com a gente, aí você janta e depois vai, e aí vai embora, aí você vai embora e eu consigo colocar ele para dormir, né? Por isso que é bom ter uma rotina estruturada, é bom ter planejamento, porque você já sabe como seu filho funciona, você já sabe o que você pode exigir dele, o que ainda não dá para exigir, não é? Porque se você pede uma coisa e teu filho não atende, aí você vai perdendo a sua autoridade, porque ele vai vendo, nem tudo que a minha mãe pede vale, eu posso dar uma enrolada, eu posso conseguir contornar a situação. Meu bebê de 1 ano e 9 meses, depois do banho. Depois do banho o quê? Daiane, conta aqui pra mim. Aqui, sai correndo em cima da cama, fica brincando, chama e não vem, o que fazer? Ai, o Levi também faz isso, meu Deus. Parece que o banho é para relaxar, mas eles saem virados no giraia, né? Eu deixo o Levi brincar, pular um pouco, porque eu já sei que ele tem essa necessidade, então ele sai do banho enrolado todo na toalha, ele fala, eu sou uma minhoca, e fica lá pulando que nem minhoca, aí solta a toalha,
e dá uma pulada e fala, pronto, agora a mamãe deixou você pular um pouquinho, né? Já extravasou essa energia que você precisa e agora tá na hora de colocar o pijama. Daí ele, não, se ele fala, Levi, aí você tem que ser firme, né? A mamãe deixou, agora é hora de colocar o pijama, pega e coloca. Se a criança não te atende quando você fala com ela, aí você tem que fazer o acompanhamento e pegar na mão dela e fazer junto com ela, tá? Então, por exemplo, deixa eu pensar em uma outra situação aqui na minha casa. Hoje aconteceu uma. O Levi, eu já contei aqui, né? Ele adora a ração da Mayla. Então, vira e mexe, ele tenta ir lá comer. Agora ele parou, já faz alguns meses que ele parou de comer. Mas ele ainda gosta muito de ir lá mexer, acho que ele acha gostoso a textura de ficar pegando várias bolinhas e tal. Aí quando eu vejo que ele vai lá, ele vai, dá na boca da Mayla, volta, não sei o quê. Aí hoje ele foi dar pra Mayla, a Mayla não estava afim de comer, então começou a espalhar toda a ração pela cozinha. Aí eu falei, Levi, na nossa casa não pode ter bagunça assim, né? Pode bagunçar brincando e tal, não sei o que, mas não pode deixar a nossa casa suja desse jeito assim, com ração no chão. A ração tem que ficar no potinho para ela comer quando ela quer, né? Lugar de ração não é no chão. Então pode ir lá pegar e vai guardar. Aí ele começou a dar uma enrolada e tal, e não pode deixar a criança enrolar. Então, quando eu vi que ele já não ia atender, que ele começou a ficar meio titubeante ali, eu falei, você viu o que a mamãe falou? A gente tem que guardar toda a ração lá no pote. Então vai, eu vou te mostrar como que é. Ao invés de eu ficar mandando, vai logo que eu já falei, não vai repetir. Eu falei assim, então, ó, vou te mostrar como que é, ó. Pega assim, coloca lá. Pega outro e coloca lá. Vai, tô te ajudando. Agora é a sua vez. E aí ele começou a guardar também. Ah, tá bom, mamãe. Então vamos lá, você me ajuda? Tudo bem, eu te ajudo. Né? E que fique claro que eu que estou ajudando ele. E que não ele que está me ajudando a limpar a casa. Porque eu falei, Levi, você que sujou, você que tem que arrumar. Essa regra aqui em casa também é super clara. Eu falei pra ele, tudo bem, você molhou alguma coisa? Não tem problema molhar, mas se molhou, você seca. Você quer bagunçar um pouco com o brinquedo? Tudo bem bagunçar um pouco. Terminou a bagunça? Você que vai arrumar. Então, assim, aqui eu sou meio que liberal assim, mas depois ele tem que deixar tudo em ordem, como ele tinha encontrado. Então eu falei, tá bom, Levi, então eu te ajudo um pouquinho aqui. Aí coloquei mais alguns e depois ele foi e terminou todo o resto, né? Ele precisou desse incentivo e fez. Então eu tive que acompanhar ele, porque eu falei, vai guardar. Eu vi que ele ficou ali roçando no armário. Então eu tive que fazer o acompanhamento com ele. Ó, então vamos lá, ó, é assim que faz, vem aqui. Você vai fazer agora. Né? Então, quando o teu filho não quer pôr pijama, quer ficar pulando quando sai do banho, então, se você já sabe disso, então não peça assim que ele sai do banho para ir colocar o pijama. Porque isso não é questão que eu tô falando, você vai perder tua autoridade. Ele vai saber que você vai pedir uma coisa e tudo bem dele enrolar, tudo bem dele não fazer. Então não, então você já sabe que ele vai fazer isso, deixa ele ali pular 3 minutinhos. Pronto, filho, você já pulou, agora é hora de colocar o pijama. Pega ele com gentileza, mas seja firme, né? Não é pra apertar a criança, chacoalhar a criança, não. Pega firme, né? E com gentileza você traz ela e coloca o pijama e segue dessa forma. Helenilda, eu tenho uma de 3 e outra de 2 anos. Sempre fico gritando socorro, por favor. Ai, a idades bem próximas, né? Tem que focar. Acho que é mais fácil talvez você focar na mais velha e depois na caçula. Bom, não sei, né? É tão pouca diferença, acho que depende mesmo de cada criança. Foque em uma, vê ali qual que tá mais fácil no dia, pega, coloca e depois você vai na outra. Né? Porque você não vai conseguir trocar as duas ao mesmo tempo. E ó, com 3 anos, a criança já sabe se vestir sozinha, tá? Então você também pode começar a estimular a autonomia dela. O Levi, ele que coloca a roupa dele, tal, tudo, a blusa, os shorts, cueca, tênis, chinelo, ele já sabe colocar tudo. Então você pode, se a tua criança ainda não sabe, você já pode ensinar isso pra ela. Tá? Que com 3 anos ela é completamente capaz de se trocar sozinho. O Levi começou a se trocar, desde bebezinho eles meio que começam a ajudar, já pôr o bracinho e tal, né? Mas a se trocar mesmo sozinho foi com uns 2 anos e pouquinho, assim.
precisava de uma ou outra ajuda ali na hora, às vezes, de achar o buraco do braço, mas hoje já nem precisa mais disso, né? Já faz um tempo já que não precisa mais disso, ele tá com 2,9 hoje, acho que desde uns 2,5. Então, sua filha de 3 anos pode começar a trocar, você pode estimular ela, encorajar ela. Filha, você já consegue colocar o pijama sozinha, deixa eu ver. Vamos ver quem coloca mais rápido, eu ou você? Então, você coloca o seu, ela já coloca o dela. Vamos tentar bater o recorde? Vamos ver se hoje você consegue colocar mais rápido do que ontem? Ou vamos colocar enquanto a gente canta uma música? Ou vamos ver se a gente consegue colocar antes da música acabar? Se a tua filha ainda não tem tanta habilidade, precisa de um tempinho maior. Vou colocar essa música. Vamos ver se a gente consegue se trocar antes da música acabar? Então, a gente pode sempre, gente, usar da brincadeira, de coisas lúdicas, para tornar esses momentos que são de estresse mais leves, né? Tanto para você quanto para a criança. E se você já tem essa consciência de que todo dia depois do banho é esse estresse, então você já vai meio que pilhada para isso, você já vai esperando isso, vai acontecer assim de novo, e de novo, e de novo, todo dia. Então, já que você já sabe disso, então antes de ir lá trocar ela, de falar qualquer coisa, você se retira, fica lá, você esperando um pouquinho mais no banheiro, respira fundo. Toda vez que eu tô nervosa, eu respiro fundo. É o que me acalma, é respirar fundo. Então vai, se concentra, vê aí teu corpo, vê se você tem alguma tensãozinha em alguma parte, se tua mão tá fechada, se você tá mais assim. Relaxa. Fala, agora eu vou trocar minhas filhas, vou ter mais um momento com elas, sabe? Respira, respira, para esse momento ser mais tranquilo, mais gostoso. Bruna, percebi que a mãe dele fala muito alto, o tal do exemplo, e ela mencionou que em casa com ela ele chora bastante, aqui não chora, mas tem esse hábito de tudo gritar. Então, para ele às vezes ele não tá nem gritando, às vezes é o jeito dele falar mesmo. Vocês podem falar para ele falar baixo, mas não vai falar, ao invés de falar assim, não grita, né? Que tá dando um comando no negativo, você pode falar, fala baixo. E não só fala baixo, que é o que você realmente quer, você pode imitar. Então, fulano, fala baixinho, assim que nem eu tô falando, ó. Como se me conta aqui um segredo, tem que falar bem baixinho. E aí ele vendo você falar dessa forma, ele vai falar também. Tá? Porque quando a gente fala não faz tal coisa, se eu falar pra você agora, não pensa num sorvete de morango. Pronto, já veio aí na tua cabeça um sorvete de morango. Porque o nosso cérebro demora para processar o não. O não é uma palavra abstrata, né? Você não consegue pensar o que é um não. Então o teu cérebro primeiro processa o afirmativo para depois colocar o negativo. Então quando você fala não grita, é a mesma coisa que você está falando grita para uma criança de 1 ano e meio. Então você fala baixo, que é o que você quer. Então você tem que ser direta, objetiva. E melhor ainda se você ensinar o que você quer. Então teu filho está correndo. Aqui não pode correr, para de correr, para de correr. Filho, anda devagar. Pega a mãozinha dele e anda devagarinho do lado dele. Porque aí ele vai conseguindo processar o que você realmente quer. Vai assimilando e vai conseguindo agir da tua forma. Muito obrigada, me ajudou bastante sua explicação. Ai, que bom, fico feliz. Ah, o Rogério entrou, tudo bem? Oi, Júlia, Sheila, Madu. Vocês têm mais alguma dúvida? E ela falou, né, que você falou assim que a mãe dessa criança mencionou que chora bastante na casa dela. Deve chorar por falta de conexão, né? De sentir saudade, de passar o dia longe da mãe, né? De repente, essa mãe chega em casa do trabalho também cansada, não tá dando tanta atenção para essa criança, de repente quer que ela jante rápido, toma banho rápido e vai atropelando e não vai fazendo as coisas com carinho, com cuidado, às vezes está mexendo no celular, então não tá dando atenção 100% para essa criança, né? E as crianças sentem, elas, né, querem ter um momento exclusivo para elas, né, se sentirem amadas, importantes, pertencentes. Isso é uma necessidade de todo mundo, né? Não é nem só das crianças. A gente também quer se sentir amado, se sentir cuidado. Então, se ele passa o dia inteiro longe da mãe e essa mãe dele, quando chega do trabalho à noite, não dá uma atenção especial para ele, ele vai chorar.
né? 1 ano e meio é o jeito dele expressar que tem alguma coisa que não tá bem, tem alguma coisa que não tá legal, é o alerta emocional dele. Né? Ele não vai saber colocar em palavras, se expressar. Mamãe, eu estou muito chateada porque eu fiquei com saudades de você o dia inteiro, que você ficou longe trabalhando de mim e agora eu quero a sua atenção e você está vendo o celular. A criança de 1 ano e meio não vai falar isso, né? Então ele vai chorar para conseguir a atenção, conseguir o carinho, conseguir o que ele quer, que é a conexão. Né? Então quando a criança se comporta mal é porque ela está precisando de alguma coisa. E aí a gente tem que ver lá o que é que ela está precisando, se é o sono, né? Aqueles cinco necessidades básicas que eu comentei agora há pouco. Alguém tem mais alguma pergunta, alguma dificuldade aí que está passando? Eu acho que eu falei bastante. Eu tinha anotado umas outras coisas aqui, mas agora já até mudou o assunto, já perdeu aqui o fio da meada. Então, eu acho que só para dar um complemento aqui pelo que eu estava falando aqui com vocês, essa questão de obediência, ter regras claras, né, com a criança, que nem aqui em casa eu comentei que a regra clara é sujou, limpou, molhou, secou, bagunçou, guardou, né, então tenha regras claras, em questão de agressividade, que a outra moça tinha falado também. Então aqui em casa, se o Levi também já vem querer bater, já vem querer não sei o que, Levi, segura, não deixa a criança bater, segura a mão. Levi, como que é aqui em casa? Aí ele fala, beijo, carinho e abraço. Aqui em casa a gente não bate, é beijo, carinho e abraço, beijo, carinho e abraço. Isso, muito bem. Aí eu dou um abraço nele, dou um beijo e dou um carinho. Olha como assim é muito mais gostoso que um tapa. Ele é verdade, é verdade. Aí vem, beijo e abraço. Então a gente reverte essa situação. Entendeu? Como a gente que é o adulto, a gente não pode esperar que a criança faça isso, né? A criança está ali no papel dela, imatura, descontrolada. Então é o nosso papel de pais mudar, né? Quebrar esse ciclo para não virar essa bola de neve, né? Esse cabo de guerra aí, de disputa de poder, que isso só afasta, só gera mais desconexão, né? E aí ele vai agir pior, aí você vai agir pior, e aí ninguém fica feliz. Né? E a gente quer todo mundo feliz, aproveitar mães e filhos. Madu, como conduzir se uma criança de 1 ano e pouco quer mexer e as coisas não podem? Inevitável não falar não. Ah, Madu, eu já falei disso aqui hoje, hein? Você chegou agora há pouco, né? Foi o que eu falei. A gente não adianta falar não. Né, que eu falei, não adianta falar não grita, fala baixo, ao invés de falar não corre, você fala anda devagar, desculpa, e mostra pra ela como que é. Então, fala baixinho, vem andando devagarinho, pega a mãozinha, vai andando devagar, né? Então, se ela quer mexer em alguma coisa que não pode, bom, se é alguma coisa de risco, que pode quebrar e tal, de repente vale a pena sim tirar do alcance da criança por um tempo, se ela ainda não tem essa maturidade de conseguir se controlar, desculpa, a gente pode tirar sim. A gente fala, não pode mudar nada do lugar da casa, que não sei o quê. Assim, até os 3 anos a criança não tem o controle total do corpo dela. Às vezes ela tenta pular mais alto e não consegue pular, quer pular com os 2 pés e pula com um, depois com o outro. Então eles ainda não têm o domínio total do corpo para fazer o que eles querem, o que dirá para fazer o que a gente quer que eles façam. Então, eles são tão curiosos, como você falou, 1 ano e pouco, quer explorar tudo, quer conhecer tudo, não adianta falar não mexe ali, que ele vai querer mexer, ver o que é. E aí, como eu comentei no caso da faca, né? Se ficar pegando a faca toda hora, mostra para ele, então explora com ele, para ele perder a curiosidade sobre esse objeto e ir se interessar por outra coisa. Então, não pode mexer na faca porque, passa de novo, dedinho, na serra, corta, tá vendo? A pontinha, pica. Aí encena para ela entender o que é. Porque não adianta falar nada, aí corta, ela não sabe o que é corta. Então, mostra que, dói. Sabe, o dedo na tomada. O choque. Sabe, imita. Porque ela também não sabe o que é choque. Choque é o que é choque? Ela não vai saber o que é. Então, a gente tem que ensinar e ter uma comunicação clara. Então, ao invés de falar o não, que é inevitável, tente usar a frase na afirmativa, encena para ela, né? E aí distrai, substitui. Não pode a faca, pode a colher.
Ó, você não pode colocar o dedo na tomada ali, ó, mas você pode brincar com esse bichinho, com esse chocalho. E redireciona essa criança para outra coisa. Tá certo? Bom, já vai dar 1 hora, hein? Que eu tô aqui. Então, acho que eu vou encerrando. Acho que eu respondi a dúvida de todo mundo. Falei bastante aqui no começo também. E olha, semana que vem, eu acho que eu vou soltar uma novidade aqui para vocês que eu já estou preparando há um tempo. E eu estou muito feliz, muito, que eu vou conseguir tirar um plano de longa data aí do papel. Estou preparando uma coisa bem especial para você. Então fica ligada que semana que vem eu acho que eu vou poder já soltar por aqui. Madu, legal, boas dicas, obrigada. Imagina, estou aqui para isso, para ajudar vocês, né? Que às vezes vem os desafios e a gente está tão ali imerso no nosso dia a dia que a gente não vê outras soluções, né? Que às vezes podem ser simples, só que a gente não enxerga, né? Então, quando a gente sai dessa perspectiva de fora e, né, tem diversas ferramentas que a gente pode usar aí para educar os nossos filhos, conseguir a colaboração deles, né? E a gente poder educar, então, com respeito e, ao mesmo tempo, conseguir que eles cooperem. E mais do que isso, né? Criar valores e princípios neles que eles vão levar até a vida adulta. Então, eles vão, né, serem adultos, vão olhar para a infância com uma memória afetiva, né? Ser gostoso de, minha mãe era assim, minha mãe era assada, minha mãe me batia, minha mãe me deixava de castigo. Vai ter uma lembrança boa da gente, né, que curtiu a infância, que as descobertas, né, que eles é tudo tão novo para eles, aprender a andar, aprender a falar, engatinhar, comer, tudo muito novo, né? Então é legal, né, a gente tentar criar tudo isso da melhor forma para eles levarem até a vida adulta, né? Então, se a gente permite que eles explorem, então eles vão continuar a ser proativos na vida adulta, porque se a gente vai falando não pode isso, não pode aquilo, eles vão se sentindo incapazes, só vão esperar receber ordem para fazer alguma coisa, né? Todo comportamento que a gente instaura nessa primeira infância é o que eles levam para a vida toda, né? Até esses 7 anos que a gente cria as crenças limitantes, que a gente cria os princípios, os conceitos, nessa primeira infância que é a chave. Por isso que a gente tem que dar muita atenção, estar muito atentos ao que a gente está fazendo com os nossos filhos e sair desse piloto automático, né? Porque se a gente for nesse piloto automático da correria, das demandas do dia a dia, como a gente foi criado, como todo mundo faz, tal, a gente não vai estar criando os nossos filhos da melhor forma, né? Ser a melhor mãe que a gente pode ser, né? Cada dia a gente pode ser um pouquinho melhor, né? Eu sou meio ruim nisso, então eu tô melhorando ali, você ali, tal. Então, nós todas podemos melhorar sempre, e aí a gente vai criar uma geração de filhos incríveis, né? De adultos de sucesso, bem estruturados emocionalmente, sem trauma, sem ter que fazer terapia, sem depressão, sem ter que ficar fazendo um monte de sessão para ver o que quer fazer da vida, que tá perdido, né? A gente vai ter filhos autoconfiantes, que têm o autoconhecimento, que sabem se controlar, né, as suas emoções, administrar, sabem resolver problemas, né? E ficar falando aqui um monte de coisa que dá pra gente fazer hoje, pra gente escolher lá na frente, né? Que eu acho que esse é o nosso principal objetivo, né? Como mães, como educadoras, que a gente quer que os nossos filhos sejam felizes, tenham sucesso, né? Então a gente tem que criar agora uma base bem sólida para eles poderem crescer, né? Que se essa base não está sólida, começa a crescer e vai desmoronando. Então a gente tem esse papel muito importante agora que eles são crianças. Tá certo? Então é isso. Boa noite para vocês e a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo.